meu querido que está me ouvindo. Hoje nós vamos encerrar a série de 5 no culto devido ao Senhor Deus. Hoje, o culto que agrada a Deus. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Primeira carta aos Coríntios 12, 25 e 27. Ninguém deve dispensar uma pessoa por não ser importante na igreja, que é o corpo de Cristo, nem deve ser atribuída uma proeminência indevida a qualquer um. Fazer isso certamente trará harmonia entre os membros e todos passam a ser unidos. Os crentes devem compartilhar mutuamente as responsabilidades, a fim de ajudarem o desenvolvimento dos trabalhos na igreja. Este é o tipo de culto que agrada a Deus. O culto prestado por filhos seus, na graça e no amor de uns para com os outros. A expressão vós sois refere-se aos crentes em todo o mundo. Todos os crentes juntos representam o corpo de Cristo. Portanto, no corpo de Cristo, cada crente representa uma parte separada e necessária desse corpo. Todo crente é importante e cada um tem um dom a compartilhar, a fim de fazer com que o corpo funcione com muito mais eficiência. Como deve ser o culto para agradar a Deus? No Antigo Testamento, o povo cultuava a Deus com festa, muita música e oferendas. 1 Crônicas 29 e 20. Então disse Davi a toda a congregação: Agora, louvai o Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça e se prostraram perante o rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios e comeram e beberam naquele dia perante o Senhor. No Salmo 42, os filhos de Corá assim disseram, que junto com a multidão do povo iam à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa. O autor do Salmo 95 também conclama ao povo: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. No Novo Testamento, o povo adorava a Deus no templo, mas com o rompimento da igreja com o judaísmo, o culto passou a ser nas residências onde fosse possível. Os cristãos em Roma usavam as catacumbas para celebrarem seu culto ao Senhor. Hoje, como deve ser o nosso culto para agradar a Deus? Precisa ser celebrado com as seguintes qualidades. 1. Ser espiritual. É um modelo de culto agradável a Deus. É caracterizado pela pureza de coração, pela ausência de símbolos e pode ser realizado em qualquer lugar. Não materialize o culto devido a Deus. 2. Ser sincero. O adorador deve conhecer a Deus com seus atributos, conforme nos ensina a palavra, e proclamar no seu coração a honestidade no trabalho, a sinceridade nos seus atos. 3. O culto deve ser ordeiro. Paulo, em 1 Coríntios 14, mostra a necessidade da ordem no culto e Neemias nos dá o exemplo de um culto público que deve ser imitado por nós. O culto devido a Deus deve ser alegre, cantado e movimentado com cânticos, hinos e instrumentos musicais. Deus no culto deve ser exaltado com gestos, danças e testemunhos. Deus sempre se agrada do respeito. Isso inclui o cumprimento do horário, vestimenta bonita e reverência. Às vezes fico triste quando vejo irmãos com trajes inadequados ao culto, porque para se louvar e engrandecer o nome de Deus, devemos dar a Ele o nosso melhor. Deus merece. Não compareça aos cultos na igreja com roupas rasgadas e sujas, porque é moda. Se você for a uma audiência ou entrevista com alguma autoridade, você não usa a melhor roupa, é um bom calçado? Engrandeça o nome do seu Deus, do nosso Deus, com o melhor que você tem.
Não desvalorize aquele que é merecedor do nosso empenho, do nosso valor. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Deus vai ficar contente contigo. O irmão em Cristo e pastor e amigo João Salles.